Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu estou lendo os comentários de vocês aqui, gratidão. Um dos comentários é da Maria de Fátima. Ela falou que não conseguiu acessar lá o canal do Cesóstomo Guimarães, que ela não achou aqui, né, o link, né, porque está na descrição do vídeo. Mas ela tem o meu WhatsApp e me pediu, eu já enviei para você, tá bom, irmã? Então aproveita aí, assiste lá e deixa um comentário. Aliás, eu quero agradecer vocês por terem ido lá no canal, né, Escritura Comentada, e ter deixado um comentário lá, eu vi que o irmão Cesóstomo Guimarães teve um cuidado ali, um carinho de responder cada comentário também. Gratidão, irmão, pelo conteúdo e por essa atenção aí que você nos dá, tá bom? Então vamos lá, quem ainda não acessou o canal, né, que ficou com dificuldade igual a Maria de Fátima, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu envio, tá bom? O canal dele aí a pessoa consegue acompanhar. Vamos lá, então, hoje nós vamos começar a entrar nos versículos de doutrina e convênio. Ontem nós entramos, mas a gente pegou como um tema, né? Para quê, né? Que servia doutrina e convênio dentro do prefácio ali, a própria explicação do Senhor. Mas hoje nós vamos descorrer os versículos. Minha meta hoje é ir do versículo 1 ao versículo 16. Então, vamos começar para ver se a gente consegue chegar no versículo 16 aqui. Diz aqui: Escutai, ó povos da minha igreja, diz a voz daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade vos digo: escutai, ó povos distantes, vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente. E quando ele fala vós que estáis nas ilhas do mar, isso aqui significa continentes, que eram em outros continentes, tá bom? Essa é uma linguagem, né, das escrituras para se referir a outras pessoas de outros continentes, outras ilhas também, tá bom? Aqui, a princípio, ele falou: escutai ao povos da minha igreja, porque ele estava falando exclusivamente aos membros da igreja ali, mas ele está revelando que esse conteúdo é para todos os confins da terra, tá bom? Para os das ilhas do mar e para todas as pessoas, como ele vem colocando aqui do versículo 2 ao 3, ele fala realmente que essas escrituras, esses mandamentos é para todas as pessoas. Pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens. Esse é um outro termo, né, das escrituras. Quando fala todos os homens, inclui homens, mulheres, toda a humanidade, tá bom? E ninguém há de escapar. E não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. Aqui ele está falando que a mensagem vai chegar a todo mundo, tá bom? Vamos ver como, ele vai falar aqui também como que essa mensagem vai chegar a todo mundo. E ele continua: e os rebeldes serão afligidos com muita tristeza, porque suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados e seus feitos secretos serão revelados. Os rebeldes, né? Os rebeldes aqui são aqueles que não é aquele que não aceita o evangelho por falta de entendimento, é aquele que abertamente se rebela contra o Senhor, que sabe, mas vai contra os mandamentos. Bom, ele faz oposição, não é só que ele não quer guardar, não, ele faz oposição, faz campanha para tirar as pessoas ali do evangelho. Aqui fala que eles serão afligidos com muita tristeza. Isso é na ocasião, né, da agora, né, os rebeldes às vezes até acham que está feliz tudo, mas aqui está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Esse prefácio vai falar sobre essa separação na segunda vinda de Cristo, né, que os justos vão viver com Deus e os rebeldes vão ter que ficar separados. Então eles vão sentir-se tristeza, vão reconhecer os seus erros também. Aqui o versículo 4, ele fala como esses fatos ficarão conhecidos, né, a todos os habitantes da terra aqui. E a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nesses últimos dias. Repare que ele fala, olha, essa mensagem vai, né, a todos os povos por meio dos meus apóstolos? Não, ele não fala por meio dos apóstolos, ele fala por meio dos meus discípulos. Eu sou um discípulo, você é um discípulo, todos nós, ao nos batizar, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Então é por meio de nós, tá bom? Eu acho interessante que ele incluiu aqui, ele não colocou, os apóstolos, por meio dos missionários, não, ele colocou todos os discípulos.
tá bom? Então aqui se refere a nós. Versículo 5 e o 6. E eles irão e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Eis que esta é a minha autoridade, a autoridade de meu servo, e o meu prefácio do livro de meus mandamentos, os quais lhe dei para que publicasse para vós, ó habitantes da terra. Então, aqui, né, falando sobre a publicação desse livro e também sobre nós, como discípulos, pregar o evangelho a todas as pessoas aqui. Versículo 7, portanto, temei e tremei, povos, porque o que eu, Senhor, neles decretei, neles será cumprido. Ou seja, tudo que o Senhor falou vai ser cumprir aqui. Aqui, quando ele fala temei, aqui é mais um sinal de respeito ao Senhor. Tem uma referência lá em Eclesiastes 12:13 que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim das coisas é: temei ao Senhor, guardai os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, é o nosso dever, né, de guardar os mandamentos do Senhor aqui. E temer aqui significa respeitar ao Senhor. Ele continua aqui: porque Deus há de trazer todo o juízo e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E ele está falando que todas as coisas vão ser descobertas. Aqui também falou, né, que essas iniquidades seriam reveladas sobre os telhados, né? E nós podemos ver, né, o cumprimento dessa profecia, né, quando saindo em jornais, na mídia, tudo que passa tem câmeras gravando em todas as coisas aí, né? Às vezes até mesmo todo tipo de coisa, bandido, tudo gravando, né? Essas iniquidades são mostradas para nós por meio dos telhados, por meio dos sinais de antena e assim por diante, tá bom? Mas aqui é apenas um prelúdio do que vai acontecer na segunda vinda, tá bom? Na segunda vinda, todas essas coisas serão reveladas. As pessoas vão saber porque estão afastadas do Senhor aqui. Vamos lá. Agora, do versículo 8 até o versículo 16, vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ele vai falando de uma apostasia, tá bom? Mas é mais uma apostasia pessoal, às vezes se referindo antes do período da restauração aqui também, a apostasia generalizada que tinha, tá bom? Então, vamos lá, versículo 8 aqui diz: em verdade vos digo que aquele que saírem para levar essas novas aos habitantes da terra será dado poder para selar, tanto na terra como no céu, os incrédulos e rebeldes. Então fala que aqueles que saem para pregar o evangelho vai ter o poder de selar, tá bom? O selar aqui, né, vou ler o 9 também, porque também fala sobre isso. Sim, em verdade, se lavazoar para o dia em que a ira de Deus se derramar sem medida sobre os iníquos. Então, selar ele seria aqui no sentido para o dia do julgamento, no dia da vinda do Senhor, tá bom? Não seria um selar aqui no sentido de selamento como ordenança, tá bom? Mas da pessoa ter a oportunidade de rejeitar por si mesmo o evangelho aqui. Esse termo selar, né, nós vemos lá em Apocalipse, que Deus ele vai selar os seus, tá bom? E ele vai marcar, vai ser selado na testa, e o inimigo também vai selar, vai fazer uma marca na testa ali, tá bom? Vamos ver lá em Apocalipse 22, versículo 4 e 5, diz assim: e verão o seu rosto, e a testa deles está o seu nome, falando do nome de Cristo, que nos cristãos vai ter na testa a marca, né? A marca de Cristo ali, o nome de Cristo. Isso significa, me lembra mais ali Alma, né? Capítulo 5, falando sobre o semblante de Cristo, de nós termos o semblante de Cristo. Eu acredito que essa marca signifique isso, tá bom? Não precisa ser algo realmente escrito na nossa testa, Jesus Cristo, tá bom? E aqui ele continua, né? E esses que são selados, por ele fala tanto ter a marca na testa como ter no braço direito. Significa força, significa tanto os nossos pensamentos estar dirigido para Deus e também as nossas ações dirigidas ao Senhor, trabalhar na obra do Senhor. Então isso é que está ser selado para o Senhor aqui na testa e no braço, tá bom? O inimigo ele usa também desse selamento, né? Essa marca na testa ali,
para marcar os seus também, que está lá em Apocalipse 17:5, ó. E na sua testa está escrito mistério, mistério, né? Ó, mistério, Babilônia, mãe das meretrizes e abominações da terra. Então, o inimigo, o diabo, ele marca na testa ali o nome mistério. Mistério é o quê? Combinações secretas, tá bom? Então, pessoas que ficam na combinações secretas, na grande Babilônia, a Babilônia aqui representada aqui é o mundo, tá bom? Que fiquem no mundo ali, no pecado e não saem. Esse aqui é o sentido aqui em Apocalipse quando fala de selar. Do mesmo jeito que o Senhor sela a gente na testa com o seu nome, né? Que significa que os nossos pensamentos estão se dirigindo ao Senhor, o inimigo sela os seus, marcando na testa, ou seja, no pensamento ali, as coisas do mundo. A pessoa não consegue sair do mundo ali. Tá bom? E também no braço para referenciar ali o trabalho. Eles só trabalham pelas coisas do mundo e não buscam a própria salvação. Bom, para quando essas coisas? O versículo 10 aqui diz: para o dia em que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com as obras que medir cada homem, com a mesma medida que houver medido o seu próximo. Então, aqui é quando o Senhor vier nos recompensar, ou seja, o galardão dele vai vir com ele, é na segunda vinda, tá bom? Então, as pessoas estão sendo seladas para essa época aí. E aqui fala que o Senhor vai recompensar cada um de acordo com o seu com as suas obras e também da mesma medida que houverem medido o seu próximo. Isso não significa, por exemplo, se eu fui rude com o próximo, Deus vai ser rude comigo. Não é isso, tá bom? Por exemplo, se eu fui injusto, será que Deus vai ser injusto comigo? Não, né? Ele vai me julgar por eu ser injusto com a outra pessoa. Então, por isso que é medido, você é julgado pela medida que eu julguei o próximo, né? Então, se eu julguei o próximo com iniquidade, com injustiça, não significa que Deus vai me julgar com injustiça, vai me julgar por conta da injustiça que eu fiz contra o meu próximo. Bom, vamos lá aqui, versículo 11 e 12, 13 e 14 aqui. Aqui parece estar mais falando do milênio em diante aqui, ó. Portanto, a voz do Senhor chega aos confins da terra para que ouçam os que quiserem ouvir. Preparai, preparai para que está para vir, que é o dia do Senhor que está perto. E a ira do Senhor está acesa e a sua espada está lavada nos céus e sobre os habitantes da terra cairá. E o braço do Senhor será revelado. E chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seu servo, nem atenderem a palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. Que, mais uma vez, uma referência ao milênio. Aqueles que não ouviram os profetas, apóstolos, servos do Senhor, será extirpado, separado do povo, como acontecia lá no acampamento de Israel, né? No Velho Testamento lá com Moisés. A pessoa estava impura, ela era separada, tá bom? Ela não podia entrar no templo ali. Versículo 15, pois desviaram-se das minhas ordenanças e quebraram meus convênios. Aqui, esse versículo 10 pode também significar que desviaram-se de minhas ordenanças no período da apostasia geral que houve, antes da restauração do Evangelho. Mas também pode significar pessoas que se desviam das ordenanças do Senhor hoje em dia, ou seja, que fogem de fazer convênio com o Senhor. Ficam sempre adiando, não vão ao templo, então está fugindo aí de fazer convênio com o Senhor. Claro, cada um sabe os seus desafios, façam metas com o bispo, procure ajuda, e é possível, tá bom? E aqui ele fala tanto aos que se desviam, isso pode significar também pessoas que não aceitam ser batizadas, que não querem entrar para o rebanho de Deus, mas depois ele fala daqueles que fizeram convênio com Deus e quebraram, tá bom? Então, não é que se desviam do convênio. Desviar, eu acredito que está se referindo aqui a pessoas que se desviam, ou seja, no sentido que não aceitam o convênio, tá bom? Estão dando desculpa, se desviando aí para não fazer convênio com o Senhor. Mas a outra parte aqui, ele fala também dos que quebram os meus convênios.
Então, é aquele que fez convênio, mas quebra o convênio. Então, ele está falando a esses dois grupos de pessoas aqui. O que ele fala a esses dois grupos de pessoas aqui? Ele diz o seguinte no versículo 16: Não buscam o Senhor para estabelecer a sua retidão, mas todo homem anda ao seu próprio caminho, segundo a imagem do seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo e cuja substância é de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia, a grande que cairá. E quando fala que não buscam ao Senhor para estabelecer a sua retidão, é porque não colocam Deus em primeiro lugar, como está descrito em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui mostra que eles buscam primeira coisa as coisas do mundo, e não as coisas do Senhor. A frase, né, no versículo também diz: mas todo homem anda em seu próprio caminho. Ou seja, não busca o caminho do Senhor, anda no seu próprio caminho. Tem uma referência aqui em Isaías 53:6, dizendo... eu gosto de Isaías 53:6 porque mostra Jesus Cristo sofrendo pelos nossos pecados, e esse versículo fala que todos nós se desviamos, né? Quem nunca quebrou os mandamentos do Senhor? E o Senhor nos corrige, Ele perdoa a gente. Bom, olha o que diz aqui em Isaías 53:6. E todos vós, como ovelhas, andavam desgarrados, cada um desviava-se pelo seu caminho. Porém, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nós andamos por caminhos, pelos nossos próprios caminhos, que são maus, e não no caminho do Senhor, mas o Senhor pagou pelos nossos pecados. Então, por isso, nós podemos voltar para o caminho para com Deus. Aqui, quando ele fala segunda imagem, né, cada um anda no seu próprio caminho, em segunda imagem do seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo e cuja substância é de ídolos que envelhecem e perecerá em Babilônia, assim Babilônia, a grande que cairá, a Babilônia que é o mundo. Aqui, quando ele fala a imagem de seu próprio Deus, a gente pode ter uma referência aqui em Êxodo 20, versículo 4, quando fala não fazeis imagens de escultura, nem do que há no céu, na terra. Aqui não significa somente algo literal, uma estátua, mas aquilo que a pessoa coloca como Deus para ela, tá bom? Então, nada pode substituir Deus. Se nós colocamos alguma coisa na frente de Deus, aquilo torna-se o nosso ídolo. Deus, ele tem que ser absoluto na nossa vida, em primeiro lugar, tá bom? Então, qualquer outra coisa, né, que a pessoa fazer, pode ser o passeio, né? O passeio ali, sempre a pessoa coloca passear, curtir a vida em primeiro lugar, então o passeio está sendo o Deus dela, e assim por diante. Aqui também vou finalizar aqui com Doutrina e Convênios 133:14, falando sobre Babilônia, o mundo, né? E aqui a ideia é essa, selar, né? Os missionários, nós, os discípulos, estamos pregando ao mundo para selar aqueles que são do Senhor, e também aqueles que não são do Senhor vão ser selados pelo inimigo ali, tá bom? Vão ser marcados pelo inimigo, porque qual que é a marca? A marca é o mundo, eles servem o mundo, tá bom? Então aqui em Doutrina e Convênios 133:14 diz: sai dentre as nações, sim, sai de Babilônia, do meio da iniquidade, que é a Babilônia espiritual. Então veja que não é a Babilônia lá onde Nabucodonosor ele conquistou e reinou. É uma Babilônia espiritual. É um cativeiro. A Babilônia é um sinal de cativeiro. Então, tantas coisas servem como cativeiro das pessoas. Vícios, drogas, comportamentos, né? E qualquer outra coisa que a pessoa colocar na frente de Deus, isso torna-se o ídolo da pessoa. Tá bom? Então, que nós saiamos dessas coisas e voltemos para o Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Conseguimos chegar no versículo 16 aqui, tá bom? Então, essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.